Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos fazer uma pequena meditação na palavra do Senhor nesse dia, amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado pela tua presença, tua mão poderosa. Obrigado pelo teu cuidado e amparo sempre sobre as nossas vidas, Senhor. Peço agora que o Senhor venha falar com os meus irmãos por meio dessa breve meditação, que isso possa atingir o nosso coração, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu tenho feito a minha leitura bíblica, a minha devocional, em Números. Hoje até terminei a leitura de Números, vou entrar em Deuteronômios. E algo que me chamou a atenção na leitura, alguns dias atrás, foi no capítulo 28 e 29. Eu não vou ler todo ele, onde fala das ofertas, os sacrifícios que o povo tinha que oferecer anualmente a Deus. Eu vou ler só os títulos, ó. Eles tinham ofertas diárias, ofertas do sábado, ofertas mensais, ofertas da Páscoa, ofertas da semana, da festa das semanas, de todas as festas, festa da trombeta, da expiação, dos tabernáculos. E fora isso tinha as ofertas que eles, que eles faziam avulsa, à parte, algumas outras ofertas diferentes. Dentro disso, se você puder ler depois esses textos, a ideia não é ler o texto em si, mas captar a ideia, mas se você puder ler Números 28 e 29, você vai ver o tanto de sacrifício que eles faziam anualmente ao Senhor. Quantos cordeiros, ovelhas, cabras, bodes eram sacrificados, o quanto o sangue desses animais eram derramados, a quantidade disso. E eu fiquei meditando e pensando, puxa vida, era muito sacrifício. Por que tanto sacrifício? E aí é o texto que eu quero trazer, e lá em Hebreus a gente vai entender o porquê disso. Lá em Hebreus, no capítulo 9, vou ler alguns versículos, não vou ler todo, mas ali no capítulo 9 e capítulo 10, vai explicar um pouquinho para nós isso. Ele vai falar assim, ali no versículo 11 do capítulo 9 de Hebreus. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo? Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para a qual são chamados para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança também. Olha os detalhes, aí no versículo 22 ele fala assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios de Cristo, ele vai falar. E mais para frente o 26. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si. É o 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para mais tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. É o capítulo 10 de Hebreus ainda. A lei traz apenas uma sombra dos sacrifícios que hão de vir. Dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deveriam ser eles oferecidos ainda? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma
recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele diz, sacrifício e ofertas não quiseste, tal. Então, o sacrifício, todo esse texto, e você vai ler com mais detalhes depois, mostra que o sacrifício de Cristo, ele veio aperfeiçoar todos esses sacrifícios. Na verdade, todos os outros sacrifícios que eram feitos na lei apontavam para o sacrifício de Cristo. O que vale mesmo é o sacrifício de Cristo, porque fala que o sangue de bodes e novilhos não tem poder nenhum. Mas por que faziam? Como uma forma de representar o que Cristo viria a fazer. Por isso que depois que Cristo veio, não precisa mais desses sacrifícios. Porque para pagar o pecado, como fala aqui o versículo 22 do 9 de Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, eu pensando, tirando duas lições rapidamente disso. Primeiro, o quanto é valioso o sangue de Cristo. Porque depois de Cristo não precisa fazer mais nenhum outro tipo de sacrifício. O quanto é precioso a gente olhar a quantidade de sacrifício que era feita na antiga aliança para cobrir o pecado. E aí Jesus vem e não precisa mais. Eu penso, puxa, o sangue de Cristo é muito valioso. O sangue de Cristo é muito precioso. O sangue de Cristo é muito importante. Por isso que a gente, uma vez por mês, a gente celebra a ceia para lembrar desse valor desse sangue por nós. E por isso a gente não pode negligenciar tão grande salvação. A gente tem que permanecer firme no Senhor, buscando o Senhor. Fazendo, claro que nunca vai, nada que a gente possa fazer vai fazer valer algo, vai fazer compensar o sangue dele derramado na cruz, de maneira alguma. Mas a nossa vida tem que estar diante do Senhor para falar, puxa, eu entendo pelo menos agora um pouco mais de quanto é valioso o sangue que o Senhor derramou por mim na cruz. Então minha vida vai seguir bem. E o segundo ponto que eu quero destacar também rapidamente é, depois de tudo isso que a gente lê aqui de Hebreus, explicando toda essa questão dos sacrifícios, o versículo 19 fala assim, portanto, então, concluindo, por que teve tudo isso? Por que o sangue de Jesus? Por que essa nova aliança, esse novo sangue, o sangue que purifica tanto a todos os outros, como os que virão, os que estão hoje e os que virão? Fala, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Portanto, por que a gente tem esse sangue de Cristo? Por que Cristo faz isso ao final? Para nos purificar. Porque Ele quer o quê? Que nós nos aproximemos. Quer que nós nos acheguemos ao Santo dos Santos. Quer relacionamento. Quer a gente próximo. Quer a gente perto dEle. Quer a gente vivendo com Ele. Quer estar conosco todos os dias, nos sustentando, nos dando direção, nos dando sabedoria, nos dando direcionamento, nos dando sabedoria para as decisões que temos que tomar. Ele quer que a gente esteja próximo dele. E essa questão, tem noção que na antiga aliança era só um homem, só o sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano naquele lugar. E Jesus morreu no Santo dos Santos. E Jesus morreu para falar, se aproxime agora, você pode entrar no Santo dos Santos. O lugar mais íntimo de Deus, o lugar mais próximo do Senhor. Você tem esse caminho está aberto, o véu foi rasgado. A gente precisa aproveitar isso, meu querido. Aproveitar, buscar o Senhor, buscar essa intimidade com Deus, buscar Ele, buscar entrar no Santo dos Santos a cada dia, para glorificar e honrar o nome dEle. Amém? Que essa meditação sirva para a gente lembrar, puxa, tantos sacrifícios, é porque o sangue dele é valioso demais. E é valioso demais porque ele quer intimidade conosco, quer relacionamento conosco. Amém? Que essa meditação fique no teu coração. E Deus te abençoe. Fica com Deus.